Oi, pessoal. A aula de hoje vai ser sobre coeficiente de transferência de calor por convecção, que seria o H. Então, na verdade, esse é um conteúdo de fenômeno de transporte 2, mas a gente vai usar bastante, então vou dar uma olhadinha mais rápida e mais direta agora em como que o coeficiente de transferência vai estar sendo calculado. Então, lembrando então o que é a convecção, a gente tem que a convecção seria aquele contato entre um fluido, no caso aqui do exemplo, um ar, e uma superfície sólida. Então, no caso aqui, um ovo quente, né? Existem dois tipos de convecção, a forçada e a natural, sendo que a forçada a gente tem um mecanismo externo que vai estar removendo ou inserindo calor aqui, por exemplo, na superfície sólida. E a convecção natural que ela acontece pela temperatura mesmo, que vai mudando as propriedades do fluido e vai fazendo com que esse movimento comece a acontecer aqui dentro do fluido. A lei que governa a transferência de calor por convecção é a lei do resfriamento de Newton, e ela de forma simplificada está aqui. E a gente tem aqui que a transferência de calor vai depender desse coeficiente H, da temperatura da base aqui, ou da superfície, e da temperatura do fluido, e da área de contato entre eles, obviamente. Então, o que está faltando mesmo para a gente aqui é determinar quem que é esse H para poder estar fazendo os nossos exercícios que tem dois fluidos escoando, por exemplo, no trocador bitubular. Então, a gente precisa saber como calcular esse H, que depende de vários fatores. O mecanismo de transferência de calor por convecção ele vai depender de diversos fatores, como, por exemplo, a velocidade que o fluido está escoando, a geometria que ele vai estar sendo aplicada, qual que é o regime de escoamento, aí depende diretamente da velocidade que a gente está trabalhando e das propriedades do fluido. Então, o tipo de fluido vai ser importante para a gente. Existe muita diferença entre trabalhar com gases e líquidos em transferência de calor. As propriedades dos fluidos também mudam com a temperatura, então a gente vai aprender ainda a olhar isso com mais calma, saber como que a gente obtém as propriedades dos fluidos dependendo da temperatura. E isso tudo tem que estar englobado em um fator, que é justamente o nosso fator H. Então, esse fator H aqui, ó, ele vai estar relacionando tudo o que está acontecendo de particularidade dentro daquele escoamento, daquele exercício, no caso, naquele sistema que a gente está olhando específico. Então, ele vai tirar aquela lei do resfriamento de Newton, que é geral, e vai transformar em uma coisa específica, colocando, por exemplo, que é para um cilindro, que está escoando água com uma temperatura conhecida, em regime turbulento, então com velocidades conhecidas, com propriedades conhecidas. Ele vai estar especificando como é o escoamento e como é o mecanismo de transferência de calor por convecção através desse fator aqui, ok? E aí, existem alguns números adimensionais que a gente vai precisar utilizar para poder calcular esse H. Um que a gente vai precisar sempre é o número de Nusselt. A fórmula do número de Nusselt está aqui. Essa fórmula é uma fórmula geral. O que quer dizer isso? Esse LC é um comprimento característico. Então, por exemplo, no caso de um cilindro, isso aqui pode ser o diâmetro. No caso de uma placa, o comprimento da placa. Então, para a equação ser generalizada, a gente coloca LC, que é um comprimento característico. Então, lembre que se a gente estiver trabalhando com diâmetro, com a região anular também é diferente. Então, quando tem dois tubos concêntricos, então esse LC ele vai mudar dependendo do que a gente estiver trabalhando. E daqui, ó, a gente tem o nosso H. Então, o que acontece? Se eu conheço o número de Nusselt, eu consigo determinar quem é o H, porque se eu isolar ele na equação, eu vou ter que Nusselt multiplicado por K dividido pelo comprimento característico vai me fornecer o H. E é isso que a gente vai estar fazendo aí nos nossos exercícios. Um segundo número adimensional que a gente precisa estar utilizando é o número de Prandtl. O número de Prandtl, ele tem essa cara aqui, e ele é uma relação entre a quantidade de movimento, ou uma difusão viscosa, de atrito, por uma difusividade térmica. Então, a gente vai estar avaliando propriedades aqui específicas do fluido que estiver escoando e vai ter o número de Prandtl. Então, a gente tem aqui algumas relações com as propriedades que a gente conhece, que são todas propriedades físicas
do fluido em questão, por exemplo, da água, vou ter a viscosidade cinemática da água, vou ter a difusividade térmica, por exemplo, da água, na temperatura que eu estiver analisando, viscosidade dinâmica, a condutividade térmica, o calor específico daquele fluido naquela temperatura. Esse valor, normalmente ele é tabelado. A gente tem aqui ainda a densidade que pode ser utilizada para calcular aqui, ó, a relação. Então, se eu tiver só a viscosidade cinemática e quiser a dinâmica, eu utilizo a densidade. Ou se eu quiser calcular o alfa, então aqui o alfa está aqui, mas se eu quiser calcular ele, eu tenho como relacionar com a condutividade térmica, o Cp e a densidade. E esses valores a gente encontra em tabelas. Então, para os fluidos, normalmente, para a água, para o óleo, para ar, a gente tem que esses valores são conhecidos. Para a água, o número de Prandtl ele fica na ordem de 10. 10 ainda, assim, dependendo da temperatura. A gente pode estar trabalhando aí por volta de 5, 3, para temperaturas mais amenas. E a gente tem, para gases, um valor bem menor. Então, dependendo do que a gente estiver trabalhando, a gente vai ter uma relação aí entre a difusividade térmica e a quantidade de movimento maior ou menor. Depende do fluido que a gente estiver trabalhando, e isso a gente procura em tabelas também. E aí, com essas propriedades do fluido conhecidas, a gente consegue achar relações experimentais, que podem ser gráficos, podem ser tabelas, podem ser equações, que vão especificar determinadas condições e vão dizer para a gente qual que é o número de Nusselt. Então, se a gente vai analisar a convecção para tipos diferentes de escoamento. Por exemplo, se eu tiver um escoamento externo, em cima de uma placa, por volta de um cilindro, eu vou ter um tipo de equação. Se eu tiver um escoamento interno, dentro de um cilindro, por exemplo, eu vou ter outro conjunto de equações que podem estar sendo aplicados. Normalmente, os escoamentos externos eles podem ser por fora de cilindros ou em cima de placas, e os escoamentos internos eles vão ser, normalmente, o que a gente vai estar trabalhando em tubulações para trocador de calor, são dentro de cilindros, só que a gente tem a região anular e o diâmetro interno quando a gente tem tubos concêntricos. Então, a gente tem que estar avaliando qual é a geometria, porque o nosso H vai estar incluindo isso tudo, vai estar dizendo quais são as peculiaridades daquele escoamento que a gente está estudando. Aí, a cara que as equações são apresentadas é geralmente em forma de tabelas. Essa tabela foi tirada do Encropera, então essa numeração que está aparecendo para vocês aqui, para essa e para as próximas tabelas, são lá do livro. Então, vocês vão achá-las no capítulo 7 e aqui tem a numeração delas. Quem quiser dar uma olhada mais de onde elas vêm, normalmente tem o nome das pessoas que fizeram, são relações experimentais e são equações que foram definidas dependendo dos procedimentos. As condições delas, elas dependem de como foram feitos os experimentos para tirar essas relações. Então, ela só vai valer para aquela faixa. Então, o pessoal provavelmente tentou fazer mudou de regime, por exemplo, aqui é de laminar para turbulento, e essa equação, por exemplo, aqui já deixou de valer. Então, a gente tem várias equações aqui, e a primeira coisa que a gente precisa saber é que tipo de escoamento. Então, no caso aqui, a gente está com um escoamento externo para uma placa plana. Então, essa tabela só vale para isso, não vale para outro tipo de escoamento. E aí, a gente vai determinar se o regime é laminar ou turbulento, vai vir aqui e vai ver qual é a relação que vai se adequar. Às vezes, acontece de ter mais de uma, tá? Aqui, ó, outro exemplo, a gente tem ainda um escoamento externo também, mas agora é em cima de um cilindro, ou seja, por volta de um cilindro, na parte de fora. E aqui a gente tem as relações que podem ser usadas. Vocês podem perceber que essas relações aqui, elas chamam esses coeficientes que tem aqui embaixo. Então, para a primeira correlação aqui, a gente tem essa tabela 1, e para essa segunda correlação, a gente tem essa tabela 2, e aí a gente tem aqui um C e um M. E aqui também um C e um M, que são esses valores aqui. Então, aí vocês podem perceber que a gente precisa saber o número de Reynolds e saber o número de Prandtl e determinar qual que é a condição que a gente está trabalhando. Nesse caso aqui, ó, a gente tem diferentes validades no número de Reynolds para cada uma delas. Isso aqui é para um escoamento externo também em um cilindro.
Ainda para os escoamentos externos, a gente tem algumas outras correlações que são encontradas facilmente na literatura, que seriam, por exemplo, escoamento por volta de uma esfera, com uma gotícula saindo de alguma tubulação, leitos recheados, jatos. No nosso caso aqui, eu não vou entrar em um monte de tabela, porque as equações têm caras similares, e no nosso caso a gente está com um foco mesmo em cilindros, que são os trocadores de calor, que eles são normalmente, ou eles são placas planas, ou eles são tubulares. Então, a gente não vai precisar entrar nesse nível de detalhamento agora. Saindo do escoamento externo e entrando na parte de escoamento interno, a gente tem aqui um conjunto de relações que funcionam para um cilindro num escoamento interno. Então, vocês vão ver que eu vou passar para o próximo slide e vai ter mais equações que a gente vai estar utilizando. Então, existem aqui várias correlações, essas aqui principalmente para escoamento laminar. Então, vocês vão ver qual é o valor que vocês podem estar usando aqui. E a gente quer encontrar o número de Nusselt. Aqui a gente tem o segundo conjunto de equações que servem para um escoamento também interno, em cilindros, já em situações mais específicas de escoamento turbulento e ainda em alguns metais aqui, ó. Então, quando a gente tiver metais líquidos escoando, então tem equações específicas para isso. A gente vai dar um destaquezinho nessa equação 8.6, que se chama equação de Ditus-Boelter, e a gente vai ver que ela tem uma faixa muito grande de aplicação, então ela pode ir de um Prandtl bem baixo até um Prandtl bem alto e Reynolds altos também. E ela tem uma peculiaridade para olhar, então a gente vai olhar para ela com um pouquinho mais de detalhe agora. Então, essa correlação ela está aqui, um pouquinho mais detalhada. Ela serve para a gente para o escoamento turbulento, como eu falei, com uma faixa bem ampla de Prandtl, com Reynolds maior, aproximadamente a 10.000. Se ele for um pouco abaixo, ainda dá para utilizar ela. Então, para o escoamento turbulento, no geral, ela funciona muito bem. E ela tem essa particularidade aqui, ó, N igual a 0,4, o N está aqui, ó, e 0,3. Isso dependendo se a superfície está mais quente ou está mais fria que a média do fluido. Então, a superfície que a gente está olhando é sempre a superfície do tubo interno, que é onde os nossos fluidos vão estar trocando calor. Então, se a gente pensar, se o fluido estiver quente, a superfície obrigatoriamente vai estar sempre menor do que a média desse fluido. E se ele estiver frio, a superfície vai estar sempre com uma temperatura maior. Então, um exemplo aqui, ó, se o fluido interno for frio e perder calor para o fluido quente, a superfície vai estar mais quente. Então, o fluido interno é o fluido frio, a superfície do tubo vai estar mais quente do que L, então o nosso N vai ser 0,4. Se for o contrário, o N tem que ser igual a 0,3. Então, se a gente tiver que aplicar essa mesma equação para os dois fluidos dentro do escoamento, na região anular e na região interna, a gente pode estar usando ele para o fluido frio com N igual a 0,4 e quando a gente tiver o fluido quente com N igual a 0,3. Então, no mesmo problema, ela pode aparecer duas vezes com a mesma cara. Existem algumas opções de poder estar utilizando ela na região anular. A gente vai ver algumas tabelas que funcionam para essa região, mas as tabelas são para regime laminar. Se a gente tiver regime turbulento, então ela pode ser utilizada também na região anular, desde que a gente utilize as relações que eu vou mostrar para vocês agora, as relações de diâmetro e de área, tudo direitinho do Reynolds, de acordo com a região anular. Aí a gente pode utilizar essa equação aqui também. Na grande maioria dos trocadores de calor, então a gente vai ter tubulações dentro de outras tubulações. Então, um casco grande com vários tubos dentro, ou aqui no caso, um tubo dentro do outro. Então, quando o fluido está escoando aqui na região azul, ou nessa região cinza aqui, é tranquilo, é um escoamento dentro de uma tubulação cilíndrica, conforme a gente já conhece. Mas, quando ele está escoando na parte anular, que seria olhando de frente aqui, ó, nessa parte verde, a gente tem que ter algumas considerações, porque se vocês imaginarem aqui, a gente não tem uma área de um cilindro totalmente preenchida por esse fluido. A gente tem esse buraco aqui no meio que está preenchido por outro tubo. Então, o nosso fluido não está escoando dentro dele. Não dá para considerar como se fosse um tubo normal. Então, a gente tem aqui, ó,
algumas relações que vão estar apresentando para a gente o que a gente chama de diâmetro hidráulico. Então, é o diâmetro representativo daquela geometria, no caso aqui é a geometria anular. Aqui tem a equação completa do diâmetro hidráulico, então como ela é relacionada. E aqui a gente tem como ela fica simplificando, né? No caso do diâmetro externo aqui, ó, pra gente, é o diâmetro 3. E diâmetro interno aqui, ó, vai ser o diâmetro 2, porque a gente tá olhando essa região aqui, ó, anular. Então, é entre esses dois aqui. Por isso que eu falei para vocês tomarem bastante cuidado com a parte de diâmetros, porque começa a misturar daqui a pouco. Então, começa a confundir um pouquinho quando a gente está falando de transferência de calor e quando a gente está falando de escoamento. Nesse caso, a gente está falando de escoamento. A gente quer calcular, por exemplo, aqui a velocidade média. E a gente quer calcular o número de Reynolds. Então, para isso, a gente tem que estar utilizando as características do escoamento e não da transferência térmica. Então, as áreas são diferentes. Então, aqui é para calcular a velocidade, a gente pode utilizar essa área característica, que por sua vez vai ser calculada pelo diâmetro hidráulico, que é esse aqui que a gente vê aqui na equação 5. E a gente tem aqui o Reynolds para essa região. Então, para essa região aqui, o nosso Reynolds vai ser calculado com relação a esses dois diâmetros dos tubos. Então, D3 e D2, a parte externa aqui da tubo interno e a parte interna do tubo externo, ok? Então, esse conjunto de equações tem que estar aí anotado por vocês, para vocês não confundirem com o Reynolds de uma tubulação normal. Eu vou apresentar, então, para vocês duas tabelas que podem ser utilizadas, inclusive a gente vai utilizar aí nos exercícios, para o escoamento anular, mas lembrando aqui ó, que ela é válida quando o escoamento é laminar e plenamente desenvolvido. Então, em regiões anulares circulares aqui, ó, e com a superfície isolada, ou seja, só tem troca entre os dois fluidos. Então, e também ele considera que a temperatura já esteja constante, então a gente está com regime permanente aí. Essas equações aqui vão depender da relação entre os diâmetros, aí o D2 e o D3, e aí dependendo do valor que a gente obter aqui para essa relação, a gente já tira direto o valor de Nusselt. Se cair exatamente em cima, ótimo, a gente já tira o valor de Nusselt. Se não, gente, a gente precisa fazer a interpolação linear. Então, eu não vou parar aqui nesse vídeo para explicar o que é a interpolação linear, mas vocês têm que interpolar, por exemplo, entre esses dois pontos e achar qual que seria o equivalente aqui, linearmente mesmo, certo? Aqui tem outra tabela para poder estar trabalhando com os números de Nusselt. Só que agora você não acha direto o valor que a gente já queria. Então, a gente tem outras relações aqui que seriam relações com o fluxo térmico. E a gente tem a relação ainda entre os diâmetros. A gente vê quais são os valores que a gente tem aqui para poder colocar na equação e relacionar os calores. Então, essas aqui são um pouquinho mais completas, mas precisam de um pouco mais de informação para poder utilizar ela. Então, em resumo, a gente tem diversas correlações experimentais que podem ser utilizadas. Eu vou passar uma tabelinha para vocês poderem ter isso mais organizado aí com vocês. Mas a ideia para resolver um exercício em que a gente tenha que calcular os coeficientes de transferência de convecção, os H's, para poder calcular o global, que é o U, a gente vai ter que fazer uma série de procedimentos. Aí, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar as características do trocador de calor, ver se ele é contracorrente, ver se ele é paralelo, fazer o balanço de energia, ver se está faltando temperatura ou vazão. E aí, a gente tem que definir qual que é o fluido que escoa na região interna e na região anular. Então, existe um procedimento que a gente vai fazer mais para frente, que chama projeto de trocador de calor, que é exatamente para definir esse tipo de coisa. Por enquanto, alguém vai ter que estar fornecendo para vocês onde que eles vão escoar. Mas a gente precisa definir qual que é o fluido frio e onde que ele está escoando, e qual que é o fluido quente e onde que ele está escoando. Porque isso vai influenciar lá na escolha das equações que a gente vai estar utilizando. E aí, uma vez que a gente tenha definido aí qual que é a geometria, onde está escoando cada fluido e a temperatura deles, a gente vai determinar o coeficiente de transferência de calor por convecção. Então, o primeiro passo é sempre definir o número de Reynolds. Então, calcula com as propriedades, procura as propriedades e calcula o número de Reynolds.
vê se é área anular, se for área anular o Reynolds tem equação diferente, e aí define o regime de escoamento. Definindo o regime de escoamento, é possível pegar aquelas tabelas e escolher uma correlação para calcular o número de Nusselt. E aí, com o número de Nusselt, a gente volta lá na equação 2, que é aquela que eu falei para vocês que dá para isolar o H, e isolando o H vocês conseguem achar o valor deles. Então, a ideia agora é tentar praticar com alguns exercícios. O primeiro deles está aqui, então. Tem várias informações para vocês, então sugiro que pausem e tentem fazer aí. As propriedades do fluido estão especificadas aí. Tem a relação do número de Reynolds, a título de curiosidade, com relação à massa, à vazão mássica, mas ela chega exatamente no mesmo, do Rho VD sobre μ, mas aqui ela já é direto sem precisar calcular a velocidade, então já a velocidade está substituída aqui para o diâmetro interno, então para o fluido interno, tá, gente? Não para a região anular. E aí vocês têm que ver qual dos dois que está escoando em cada uma das regiões e calcular o H respectivo para cada um deles, tá certo? Aqui vocês vão acabar tendo que utilizar a correlação de Ditus-Boeter, que é uma das que vai estar fechando aí para o fluido. E aí tem que prestar atenção se o fluido é frio ou se o fluido é quente, para saber qual que é o N que tem que usar. Então, prestem atenção, porque parece que não dá muita diferença, mas dá diferença nos resultados sim. Lembrando que Tm aqui é a temperatura média do fluido e Ts é a temperatura da superfície. E já aproveitando, fica então o segundo exercício para quem conseguir fazer o primeiro. É semelhante também, vocês já viram esse exercício aí mais para trás. Os dois exercícios vocês já viram em outras aulas. Mas agora a gente vai estar calculando os Hs que antes foram fornecidos. Então, aqui a gente tem algumas informações e tem que calcular o HI e o HE para poder chegar no coeficiente global de transferência de calor. Então, que vai depender só desses dois, porque a espessura é desprezível. Então, junta um pouco do que a gente viu aí nas últimas aulas para poder estar calculando esse valor do coeficiente global de transferência de calor. E para a aula de hoje é isso, gente. Então, é bastante informação, bastante conta para fazer. Eu sugiro que vocês dediquem um tempo estudando isso. E qualquer coisa é só me chamar. Até mais!